que foi um dos grandes atos do governo Lula até agora, anunciado foi pelo ministro Silvio Almeida, que a Thamília já mencionou aqui, com quem ela esteve recentemente, que é restabelecer a comissão da anistia. Os militares, para vocês terem uma ideia, no governo Bolsonaro, a comissão da anistia deixou de ser comissão de anistia. O general Rocha Paiva, que era o presidente da ONG do Carlos Alberto Brilhante Ustra, para vocês terem uma ideia, era membro da comissão da anistia, dominada pelos militares. Eles foram todos botados para fora a pontapés, diga-se a verdade, que é como os militares precisam ser postos para fora da vida política brasileira e deixar que a vida política siga seu curso natural. E aí tem pessoas torturadas. A presidenta da comissão, que é a Enéia, é uma estudiosa do tema das prisões políticas. Enfim, acho que foi uma das principais decisões políticas do governo Lula até o momento. Queria ouvi-las, começando por ti, Helenira, na sequência a Thamília. Então, bom, primeiro isso foi fundamental, né? A gente tinha um grupo de pessoas, e aí é bom a gente falar dessa palavra anistia, né? Que ela agora voltou à moda e a gente está gritando sem anistia. E em algum momento a gente gritou anistia ampla, geral e restrita, que era a palavra de ordem principal no final da ditadura. Vamos localizar algumas coisas. Primeiro, a anistia ampla, geral e restrita não era para os terroristas de Estado, né? Não era, nunca foi para as pessoas que praticaram a tortura, o assassinato, a perseguição em nome do Estado brasileiro quando ele estava ocupado por essas forças que, sim, a gente já podia chamar de terroristas de Estado. E eles é que chamavam a gente, eu obviamente era uma criança, mas estou falando do grupo de pessoas que enfrentou a ditadura militar e enfrentou com os meios que tinha, porque já que sofria ameaça de morte, precisava defender a própria vida. E aí a gente tinha então um grupo, uma luta muito grande de pessoas por anistia ampla, geral e restrita para todo mundo que foi condenado por defender a democracia, que cometeu atos que não cometeria numa vida normal porque estava defendendo a democracia. Inclusive, por exemplo, Helenira Rezende, que é uma pessoa que cuja alçada, né, que foi assassinada, e aí o crime contra ela nunca foi, por exemplo, né, nunca foi descrito. Os criminosos que assassinaram Helenira Rezende nunca responderam pelos seus crimes. Então, refundar a Comissão da Anistia, e aí, assim, é importante dizer que a Comissão da Anistia, ela continuou existindo, mas aí sim, com a conotação de anistiar os torturadores, os assassinos de Estado, as pessoas que cometeram os crimes em nome da ditadura, e não o que foi o sentido que ela foi criada no governo do Fernando Henrique Cardoso, é bom que se diga, né? A Comissão da Anistia inicialmente foi criada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso para fazer o seguinte, para reconhecer as pessoas que foram prejudicadas pelos crimes de Estado e reparar de alguma maneira o sofrimento que elas tiveram. Então, tem famílias que as pessoas foram assassinadas, famílias que foram proibidas de ter contato, gente que foi exilada, gente como a minha mãe, por exemplo, que foi impedida de trabalhar por na verdade, uns 15 anos na atividade que ela fazia. Minha mãe era uma servidora pública que tinha feito um mestrado, trabalhava numa entidade de saúde pública e teve que se demitir porque estava ameaçada de perder o emprego. E muito pior do que perder o emprego, ela estava ameaçada de ser presa e torturada por conta de ser da Ação Popular e de, junto com o Betinho, organizar a defesa da democracia no Brasil. E aí ela ficou impedida de trabalhar por 15 anos e ela, por exemplo, é uma das pessoas que pleiteia, né, que reparação na Comissão da Anistia. No caso dela, é contar tempo de serviço, por exemplo, porque quando a gente fala, às vezes as pessoas pensam que é só indenização, né? Que também existe. Existem várias formas de reparação, que não é uma só. Às vezes é contar tempo de serviço, às vezes é você reconhecer formações que foram feitas com nomes falsos, porque as pessoas, enquanto elas estavam na clandestinidade, usando nomes falsos para não ser presas, não ser torturadas, elas continuavam estudando, por exemplo, e aí para reconhecer que aquele diploma que está no nome que a pessoa usava falso porque estava em condição de clandestinidade conste do currículo dela com o nome verdadeiro dela. Tem
tem uma forma de reparação que tem a ver com, sim, com você pagar uma indenização num valor único, ou você estabelecer uma condição de que a pessoa receba uma pensão. Existe, no caso, por exemplo, meu avô foi um dos anistiados, não por essa comissão, ele foi anistiado já no processo de 79, porque ele foi um dos primeiros expulsos do Exército, porque fazia parte do gabinete militar do João Goulart. Então, nós estamos falando de um conjunto muito grande de pessoas atingidas pelos crimes de Estado, e que essas pessoas merecem reparação. E agora a gente vai retomar o curso da história dessa comissão da anistia para realmente anistiar quem merece ser anistiado, que era quem estava fazendo, por exemplo, quem participou do sequestro do embaixador americano, ou do alemão, ou do suíço, teve alguns, né? Essas pessoas cometeram crimes no sentido estrito, mas se você observar o que elas estavam fazendo, cada embaixador desse foi trocado por 40, 50, 70 pessoas que estavam nos porões da ditadura sendo torturados, alguns com ameaça de serem mortos, presos injustamente, às vezes sem ter cometido crime algum, e aí a anistia quer reconhecer que as pessoas agiram de forma extrema, numa situação extrema onde elas não tinham outra possibilidade. E aí a gente retoma o processo. Durante o governo em que a Damares estava à frente do ministério, que cuidava da comissão da anistia, eles só anistiaram militares, eles arquivaram de maneira ilegal vários processos de pedidos de anistia, e eles, inclusive, anistiaram, como eu disse, alguns poucos criminosos de Estado que estavam respondendo pelos seus crimes de Estado. E aí, então eu preferia que hoje a gente estivesse usando uma palavra de ordem que fosse alguma coisa do tipo sem impunidade. Infelizmente, no fim das contas, a palavra que se popularizou foi sem anistia, mas a gente precisa localizar exatamente que são coisas completamente diferentes. A gente está falando de pessoas que estavam defendendo a democracia, que merecem e precisam ser anistiadas, e aí vou contar que quando tinha as sessões, né, da comissão de anistia que eram abertas, um dos momentos mais bonitos em geral era o momento em que o coordenador da comissão levantava e dizia: em nome do Estado brasileiro, a gente pede desculpas por tudo que você e sua família sofreram pelos crimes de Estado. E às vezes algumas pessoas que pedem a anistia, elas precisam só desse momento. Elas não querem mais nenhuma outra coisa, né, das mais objetivas de reparação. E então, essa anistia ampla, geral e restrita, que é completamente diferente da impunidade que alguns estão tentando propor para essas pessoas que estavam fazendo crimes contra a democracia. Então, acho que é importante localizar. Bem importante, bem forte isso. Tamiris, eu sei que você precisa sair para ir para o Ministério, então eu queria encerrar a tua participação falando dessa questão da anistia, mas aí queria te propor um outro tema também para te ouvir. A presença negra no governo Lula. Como é que você está vendo? Porque é impressionante, realmente, né? Eu tenho observado isso. São só 11 ministras mulheres, num total de 37. Mas você olha para o Ministério Lula, as grandes lideranças positivas do governo Lula são as mulheres. É visível o protagonismo feminino e o protagonismo negro-indígena, né? Também muito forte no governo Lula. Então, eu queria... E aí... Talvez a palavra anistia não seja mais correta, mas a palavra reparação, e aí tem que falar de uma outra reparação, que não é a reparação apenas dos crimes políticos da ditadura, se é que dá para usar a palavra apenas aqui, mas que é a reparação da escravidão a que foram submetido o povo negro nesse país. Então, estou te entregando a bola de maneira abrangente, mas para falar desse universo dos direitos, né? A posse, vou falar da posse, né? Porque você está falando dessa questão, não tem como. Acho que a posse do Lula teve um momento que foi muito, muito marcante, muito emocionante, foi a entrega da faixa, né? Ficou uma surpresa, assim, né? Sobre como seria, quem entregaria, o que ia acontecer, muita gente falando para a Dilma entregar. E aí, acho que assim, a subida da rampa do presidente Lula com Raoni, uma indígena, um líder assim, indígena, inclusive internacional, assim, né? Que é uma grande referência. Um menino negro, né? Pensando no Brasil, um país em que a cada 23 minutos mata, né, um jovem negro. Uma mulher negra ter sido o Van, né? Uma pessoa com deficiência, um metalúrgico, um jovem metalúrgico.
e uma mulher negra catadora, né, da periferia ser a pessoa que coloca a faixa nele, assim, né? Acho que traz esse ato, né, essa formalização da posse, né, porque depois eu descobri isso, eu achava que era uma coisa mais formal, né, mas a passagem da faixa é um símbolo, é um ato simbólico, né, não está necessariamente assim na lei. E eu acho que quando a organização, né, da posse faz essa posse com essas pessoas subindo a rampa com o Lula, e na foto, né, da subida da rampa, como a esplanada, né, e aquela Praça dos Três Poderes estava lotada de gente, parece que está todo mundo subindo a rampa, né, junto com ele, eu acho que ali já mostra o compromisso do governo com o povo, né, com essas pessoas, com essa diversidade e o protagonismo em especial que essa parcela da população brasileira terá nesse governo. E aí, na sequência, com as posses, a gente foi vendo isso, as posses dos ministérios, né, dos ministros, a identificação de cada um deles, e aí a construção do segundo escalão, terceiro escalão também, que eu acho também importante a gente falar. Então, a posse do Silvio Almeida, aquele discurso dele incrível, né, sobre toda a população, né, começando com os trabalhadores e trabalhadoras, vocês existem e são importantes para nós, e passando por todos os outros. A posse da Marielle, né, da Aniele Franco, e da Sônia Guajajara foi, assim, de uma emoção, né, de um simbolismo absurdo, né, incrível. O próprio Ministério onde eu estou, da Justiça e Segurança, né, o Dino, que eu acho também colocou Marivaldo, Sheila, enfim, uma série de lideranças negras também no segundo escalão do Ministério, e que tem pautado a questão da justiça antirracista, né, então tem um compromisso muito grande desse governo e das figuras públicas desse governo, né, com essa pauta. E eu tenho ficado muito empolgada, e para além de empolgada, assim, né, estou bem esperançosa com as políticas que vão ser construídas, né, daqui para frente, porque, de fato, se a gente for ver as notícias, né, os ministros que estão ali no dia a dia, a Marina Silva, né, também não dá para esquecer, enfim, são figuras mulheres, são figuras negras, são figuras indígenas, né, e a presença não negra, não indígena, não mulher, está ficando para uma segunda parte, né, nesse espaço. Acho que, Helenira, você falou uma coisa aqui que é uma coisa que tem me angustiado, porque eu tenho ouvido também essa palavra de ordem sem anistia, e já há um tempo, só que você conseguiu de fato verbalizar o que eu estava... Porque é isso, assim, né, é um pouco estranho a esquerda fazer um grito de guerra como esse, pensando na história, né, na história do que foi a luta por anistia no Brasil, assim, né, em especial pensando nos que lutaram contra a ditadura militar aqui. Inclusive isso pode mais para frente, né, pegar a gente na curva, assim, sabe, né, que tipo de anistia, né, você está falando? Porque no mundo que a gente está, nesse Brasil que a gente está da desinformação, de pessoas vivem em mundos paralelos, né, vai ser muito fácil eles tentarem, de alguma forma, reverter, enfim, perverter o que a gente está fazendo, né, essa discussão que a gente está fazendo. E aí, sobre a escravidão, né, e a reparação que precisa ser feita no nosso país, eu acho que isso tem a ver com a ditadura, isso tem a ver com esse grito, né, do sem anistia, que eu concordo que deveria ser sem impunidade, é o seguinte: a gente passou no Brasil por momentos terríveis da nossa história. Em nenhum deles a gente fez um processo, e ontem eu estava falando sobre isso, ontem à noite, de transição real. Né? A gente apagou, assim, foi como se jogou um pano em cima e fingiu que não aconteceu. Então, mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão. É um país que surge a partir do genocídio indígena, do genocídio da população negra, né, da escravidão, né, da transformação em objeto em animal da maioria da população aqui do nosso povo, que veio trazido de África. E depois da abolição da escravidão, não teve um processo de reparação, nem financeiro, nem cultural, nem de educação, de formação, de nada. Né? Foi como se não tivesse acontecido, e para além do não tivesse acontecido, né? Junto com essa ideia da democracia racial, de que todo mundo é igual, né? Então não tem nem o que fazer. Passamos pelo processo da ditadura militar, e também em muitos casos, né, a gente não fez uma discussão séria sobre o que foi o período da ditadura militar, sobre o que foram esses anos, sobre a tortura, né, sobre todo o processo que aconteceu no nosso país, né, durante a ditadura.
E aí, isso deu espaço para esse momento que a gente está vivendo hoje. Deu espaço para isso. Porque se a gente lá atrás tivesse marcos, né, esses marcos históricos nossos, fossem publicamente reconhecidos, né, fossem diariamente, anualmente lembrados, né, condenados, a gente não teria pessoas ainda hoje defendendo a volta da ditadura militar como a gente vê. Né? A gente não teria espaço para manifestantes estarem na frente de quartéis militares no país inteiro, né, pedindo intervenção militar. Porque muitas pessoas nem sabem o que elas estão falando, elas estão sendo massa de manobra, né, de um processo. Então, acho que um sentimento aí para finalizar que passa por isso a gente passou por 4 anos de um governo genocida, né, de um governo que abertamente promoveu uma política de morte contra a população brasileira, em especial contra a população negra, os indígenas, as mulheres, as LGBTs, os trabalhadoras desse país. E aí a gente não pode, mais uma vez, só jogar um pano por cima e fingir que não aconteceu, porque daqui a pouco, mais para frente, a gente não vai ter controle, né, social dessa produção, assim, né, do que essa tentativa de apagar produz, assim, né? Então essa coisa do lembrar para não repetir, né? Essa coisa do quem vive no passado. Tem uma frase de um desenho que eu gosto muito da história de Amor e Fúria. Quem vive sem conhecer o passado vive no escuro. A gente não pode fingir que um passado sangrento não existiu no Brasil, porque senão o futuro sangrento vai estar aí na nossa porta e a gente não vai ter controle, né, para impedi-lo, assim. Então, acho que isso é um ponto que é fundamental, inclusive que esse governo faça, que as pautas, né, e as pastas que estão relacionadas à justiça, mas aos direitos humanos, né, à igualdade social, à educação, à cultura, elas precisam trabalhar, porque a gente vai fazer uma disputa ideológica na sociedade. Agora é uma disputa ideológica muito pesada, né? E se a gente não usar de todas as nossas possibilidades de diálogo e articulação, vai chegar um momento que a gente, de fato, não vai conseguir segurar, não vai ter controle. Na sexta-feira vai estar aqui com a gente o Pedro Dallari. Pedro Dallari foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, que foi utilizada como desculpa para os militares serem os protagonistas do segundo golpe dos últimos anos, né? O golpe de 64 e o golpe de 2016. Não teve tropa na rua, mas teve tweet que deu golpe, né? Tweet do general Vilas Boas, que agora é uma das figuras que está por trás dos atos terroristas. Isso ninguém tem dúvida, né? Como ele está fisicamente muito debilitado por conta dessa doença, ele mandou a representante dele, a sua companheira, para estar presente no acampamento, para incentivar os... Ditadura militar, gente. Ditadura militar. A questão militar é uma questão chave. O trauma que se abate sobre o Brasil é muito profundo. E não tratar desse trauma, enfiar para debaixo do tapete, é o que você falou, Tamires, a partir de um passado sangrento, plantar um futuro sangrento, e a gente não quer isso para esse país. Tamires, obrigado. Boa jornada lá no Ministério. Obrigado, querido. Nós vamos acompanhar o tempo inteiro. Vou ficar trazendo você aqui toda hora para contar como é que está rolando. Me chama que eu venho sempre. Legal. Um grande beijo.